Olá! Será que existe uma conexão entre o que a gente sente lá no fundo e as grandes estruturas de poder da sociedade? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num campo fascinante, a psicologia política. Mas, para começar, vamos fazer um exercício rápido. Quando alguém fala a palavra política, o que vem primeiro à sua cabeça? Provavelmente algo nessa linha, né? Campanha eleitoral, partidos, governo. E olha, não tá errado não. Isso é, sim, parte da política. Mas a grande sacada aqui é que o conceito de política vai muito, mas muito além disso e está mais presente no nosso dia a dia do que a gente costuma imaginar. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, a gente vai expandir a ideia de política. Depois, vamos ver como a psicologia entra nessa história. Aí vamos analisar a anatomia de um ato político, entender o poder do significado e fechar com uma ideia bem provocadora. Bora lá? Chegamos na primeira parte. Para a gente entender a psicologia política, o primeiro passo é abrir a nossa visão sobre o que é política. Não se trata só de governo, mas da forma como nós, seres humanos, organizamos a vida em sociedade. Como a gente lida com o poder e resolve nossos conflitos. Essa ideia, na verdade, vem lá da Grécia Antiga. A gente sabe que somos seres sociais. E o que diferencia uma sociedade humana de um simples bando é exatamente isso. A gente cria regras, organiza um espaço, gerencia como o poder circula. A política, na sua essência, é tipo o sistema operacional da nossa vida em conjunto. Ok, e a psicologia? Onde entra nessa história toda? A grande questão é como o nosso universo interior, a nossa subjetividade, se conecta com essa estrutura social gigantesca. A psicologia política chega e diz: espera aí, a psicologia não é uma ciência isolada que estuda a mente dentro de uma bolha. Pelo contrário, ela entende que o nosso mundo interior está o tempo todo sendo expresso e também sendo moldado pelas relações de poder à nossa volta. Ela conecta quem somos com os nossos direitos e necessidades. Para deixar isso mais concreto, vamos ver uma ferramenta muito poderosa. O psicólogo Ignacio Martim Baró criou uma estrutura de 3 partes para a gente analisar qualquer comportamento e enxergar a dimensão política dele. A estrutura é bem direta e genial. Primeiro, a gente olha para a ação em si, o que foi feito. Depois, a gente olha para o método, como isso foi feito. E por último, o mais importante de tudo, o pulo do gato, o significado. Qual é o impacto social real daquela ação? Então, vamos lá. Uma ação vira política quando ela mexe com a organização social, tipo uma greve ou um mutirão de limpeza no bairro. O método, se foi democrático ou autoritário, define o caráter do ato. Mas o que bate o martelo mesmo é o significado. Como essa ação conversa com a ordem social. E para isso ficar cristalino, a gente entra agora no poder do significado. Aqui, a gente vai ver como uma mesma ação, que parece idêntica por fora, pode ter efeitos políticos totalmente opostos. Pensem comigo. A ação é dar uma aula de educação política. Simples, mas o significado muda tudo. De um lado, essa aula pode ser doutrinadora, para impor uma visão de mundo e só. O objetivo é conformidade. Do outro, a mesmíssima aula pode ser libertadora, estimulando o pensamento crítico e a autonomia. A ação é a mesma, mas os resultados políticos são opostos. Agora, olhem esse outro exemplo, que é ainda mais forte. A ação: distribuir cestas básicas. Com o significado clientelista, quando um político faz isso antes da eleição, o objetivo é criar dependência, garantir votos. Mas, com o significado emancipador, quando é organizada por um movimento social, a mesma ação vira um ato de resistência, uma denúncia. Percebem? A ação não fala por si. O significado é tudo. E tudo isso nos leva para a nossa reta final. Se o significado é tão poderoso assim, será que o próprio conhecimento, o saber, também pode ser um ato político? O filósofo Michel Foucault matou a charada. O saber é uma forma de poder. Conhecimento não é uma coisa neutra, sabe? Que fica ali flutuando no ar. Ele é uma ferramenta que pode ser usada para orientar, para influenciar e até para controlar. E a gente vê isso de jeitos bem sutis. O saber pode ser usado para criar uma distância entre quem domina e quem é dominado. Pensa só naquela linguagem super técnica, quase impossível de entender, de alguns documentos oficiais. Às vezes parece que aquilo está incluindo, mas na prática está criando um muro, reforçando quem tem o poder. Então, vamos amarrar as pontas? A gente viu que a política organiza a nossa vida social e que a psicologia estuda o nosso mundo interior, que é moldado por essa mesma organização. Então, se a nossa mente e as nossas ações estão tão conectadas assim,
A grande pergunta que fica é: será que toda a psicologia é, no fim das contas, um ato político? Pensem bem, quando se analisa o comportamento de eleitores, quando se ajuda vítimas da violência do Estado, ou até mesmo quando se define o que é normal ou desviante numa escola, a psicologia está sempre agindo sobre a ordem social. É uma reflexão e tanto, né?